Vamos abrir comigo em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses está depois de Efésios, né? Que está depois de Gálatas. Todos lá comigo? 4:4, a partir do 4, do 4 ao 12 nós vamos ler hoje. Mas antes vamos orar a Deus por iluminação. Pai querido, nós somos limitados e precisamos do Senhor, da ajuda do Senhor, do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender corretamente a Tua Palavra e termos, além do entendimento correto, a disposição correta, a mudança na nossa vontade para agirmos e fazermos diferente do que estávamos acostumados a fazer. Ilumine o nosso entendimento e me ajude também a expor a Sua Palavra com integridade e na dependência do Teu Santo Espírito. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Esta é a palavra do Senhor. Continuando a série de sermões a respeito do sofrimento, é um assunto que não é muito palatável, mas a grande questão sobre sofrimento não é se você vai passar por sofrimento, porque todos vão passar por sofrimento. A grande questão é como você vai passar pelo sofrimento. Se você analisar as histórias bíblicas, aqueles relatos das Escrituras e a história da própria igreja, você vai ver que a vida dos santos homens e mulheres de Deus, nelas havia sofrimento. A grande questão não é se você vai passar por sofrimento, mas como você vai passar por sofrimento. Deixe-me descrever a lista de sofrimento que Paulo deixou registrado em 2 Coríntios 11. Não precisa abrir. 2 Coríntios 11, 25 diz: Paulo descrevendo os sofrimentos que ele passou. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio.
Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Esta é a lista de sofrimento, uma das listas, tem outras listas de sofrimento, porque Paulo passou na vida dele. E como Paulo lidou com tudo isso? Como nós devemos lidar com o sofrimento? E um dos textos que Paulo deixou, que nos ajuda a lidarmos com o sofrimento, é exatamente aquele que nós lemos, Filipenses 4, 4 a 12, que eu vou repetir: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E eu gostaria hoje de falar um pouco nessa ordem de Paulo: nisso pensai. Uma das maneiras de você lidar bem com o sofrimento é pensando bem. Paulo tinha a paz de Deus como sua companheira. Era a paz de Deus que trazia conforto, consolo a Paulo em meio aos sofrimentos. E Paulo não era daqueles que dizia o seguinte: não, é que eu sou duro mesmo, eu tenho nervos de aço, por isso que eu consigo passar por todas essas coisas, eu sou forte, eu sou bom. Não, Paulo, ele não colocava essa força em si mesmo, não era um talento natural dele, porque ele disse: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Se ele aprendeu a estar contente, é porque foi algo que ele teve que aprender, e algo, como todo aprendizado, quem se lança num aprendizado está num estágio que ele não sabia, né? Quem está sendo alfabetizado, ele é um analfabeto e vai tendo a alfabetização até estar alfabetizado, e ele vai crescendo em conhecimento, vai aprendendo novas coisas, vai aprendendo, crescendo, sendo aperfeiçoado. E o contentamento é desta forma também, não é um talento natural. Eu estou contente porque eu nasci assim. Não, o contentamento, segundo Paulo, é algo aprendido. Nós aprendemos a nos contentar com toda e qualquer situação. Então isso é muito importante. O contentamento, ele é aprendido. E eu gostaria de falar um pouco dessa paz que consolava a Paulo. Essa paz, ela não era simplesmente ausência de medo. Certa vez alguém pediu para 2 artistas descreverem o que é a paz de Deus. E um dos artistas descreveu alguém na praia, né, com aquela posição zen, né, estava lá pensando em nada. E o outro artista retratou a paz de Deus como um passarinho no meio de uma grande cachoeira, só que ali na cachoeira tinha uma pedrinha em que ele conseguia se equilibrar. Ele estava no meio da turbulência, mas ele conseguia se equilibrar naquela pedra. A paz de Deus, ela se parece muito mais com a segunda imagem. Você está no meio da turbulência, mas você está numa pedra se equilibrando.
A paz que o mundo tenta nos ensinar é essa da meditação, do relaxamento, de não pensar em nada, de tirar todo o pensamento negativo da cabeça. Mas a Bíblia traz uma outra imagem: é você estar firme, equilibrado, mesmo em meio às tormentas da vida, porque você aprendeu a estar contente. Hoje, nos livros de autoajuda, geralmente vai ter algo do tipo: não pense em problemas, não pense em pensamentos negativos, controle os seus pensamentos e expulse os pensamentos negativos. Mas aqui vemos que a paz de Deus não é ausência de pensamento negativo, e sim presença do poder de Deus. A paz de Deus tem muito mais a ver com presença do que ausência. É a presença de Deus mesmo em meio, e principalmente em meio ao sofrimento. C.S. Lewis diz que na nossa vida normal Deus fala conosco, mas em meio ao sofrimento Deus brada aos nossos ouvidos. Aproveite essa oportunidade em que você talvez esteja passando por sofrimento, para ouvir o brado de Deus nos seus ouvidos. Sofrimento não significa ausência de Deus, pelo contrário, é exatamente no sofrimento que mais sentimos, mais temos plena consciência da presença de Deus. Você já deve ter visto na praia aquelas rochas enormes que tem na praia da Joaquina, por exemplo, e lá tem ondas muito fortes, e às vezes quando o mar está bravo, aquelas ondas chegam a encobrir a pedra. As ondas são tão fortes, são tão grandes que encobrem a pedra. E talvez você possa pensar: a pedra lascou, coitada da pedra. Mas quando baixa o mar, a pedra está lá, no mesmo lugar, não se desviou 1 milímetro que seja. Assim é nossas vidas. Assim foi na vida de Paulo. Ele recebeu ondas atrás de ondas, mas ele estava lá, não se moveu 1 milímetro sequer. Essa é a paz de Deus que excede todo entendimento. Não importa o que seja atirado contra você, você permanece exatamente no mesmo lugar, como essa rocha no mar. Paulo foi surrado, apedrejado, açoitado, tentaram matar ele, traíram ele, ele recebeu uma onda após a outra, mas mesmo assim ele não se abalou. Por quê? Porque ele aprendeu a estar contente. E como é que ele aprendeu a estar contente? Uma das formas, que é a que eu vou trazer aqui, é pensar bem. Pensar bem. E ele diz isso a partir do versículo 8: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, nisso pensai, e o Deus de paz estará convosco. Então, quando você estiver em grande tormenta, em grande sofrimento, pense bem, aprenda a pensar, pare um pouco da sua vida agitada e medite, mas não medite no nada, como alguns livros de autoajuda recomendam. Pense no nada, vai para uma praia, fique olhando para o horizonte, veja o sol se pôr. Aquilo vai resolver os seus problemas? Aquilo não vai contribuir em nada para resolver os seus problemas, vai até piorar, porque você deixou um tempo importante ali, ao invés de estar pensando numa solução para os seus problemas, ao invés de estar buscando forças em Deus, você está meditando, relaxando, pensando em nada. Essa é a maneira mundana de resolver as coisas. A maneira bíblica é você considerar a questão. E Paulo usa muitas vezes um verbo em grego que é logizomai, que significa avalie, considere. E a ideia desse verbo, logizomai, é como se fosse um contador. Um contador, quando ele chega na empresa, o que ele faz? Ele analisa, ele considera, ele pega entrada, saída, faz o balanço. Por quê? Porque ele quer saber a realidade.
Ele quer saber o que está acontecendo, aonde que está o furo nessa empresa. Ele não fica falando assim, não, está tudo bem. Não, ele senta e considera. Então o verbo, muitas vezes usado por Paulo, de considerar, dá o mesmo sentido de um contador que vai fazer o balanço de uma empresa. Ou seja, ele quer saber a realidade. Eu falei isso no sermão passado, repito, o cristão não foge da realidade. Ele encara a realidade, ele avalia a realidade, ele pensa bem a respeito da realidade. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós não sabemos qual é a realidade, porque muitas vezes nós avaliamos a situação sem considerarmos Deus na jogada, sem considerarmos quem é Deus. Quem é Deus? Deus criou todas as coisas, Deus está no controle de tudo. Quem é você? O que é pecado? O que Deus fez com os seus pecados? O que é o mundo? Este mundo é o mundo de Deus. Você está vivendo no mundo de Deus. Então raciocinar a respeito de Deus, a respeito de você mesmo, a respeito da humanidade, a respeito do pecado, a respeito do perdão de Deus, a respeito das coisas de Deus, ter todas essas coisas em mente te ajuda a colocar a sua própria vida numa perspectiva correta. Então, você só pode ter a perspectiva correta quando você medita, avalia, racionaliza nas coisas de Deus. Onde está você na criação de Deus? Qual é a sua história? Qual é o plano de Deus para a salvação da humanidade? Quando você começa então a meditar nessas grandes coisas, você começa a ver que os seus problemas não são tão grandes assim. Quando você analisa que a sua vida é um pedacinho de vida, 70, 80 anos, comparado com a eternidade, você, poxa, isso aqui não é tão um problema assim. Quando você põe a sua vida na perspectiva correta, na perspectiva da eternidade, os problemas vão se tornando pó. Então pense bem, pense na perspectiva correta, uma perspectiva dentro da perspectiva da eternidade. Mas os livros seculares, eles trazem essa perspectiva da eternidade? Não, eles não trazem. Você acha que os livros de autoajuda, eles dizem assim: qual é o sentido da vida? Por que você existe? Qual é o propósito da vida? De onde você veio e para onde você vai? O que tem depois da morte? No que os seres humanos deveriam gastar a sua vida? Os livros de autoajuda não fazem essas perguntas. Por quê? Porque eles não têm nada a nos oferecer. A base humanista não tem nada a nos oferecer, porque se você perguntar o que tem depois da morte, eles não vão ter resposta. Se você perguntar para ele, mas o que importa sofrer tanto nessa vida, por que eu sofro tanto nessa vida, eles não têm respostas. Ou tem uma resposta não muito boa para isso. Mas nós temos a resposta. Nós sabemos o que é eternidade. Nós sabemos o que haverá depois da morte. Porque a literatura contemporânea sobre estresse e ansiedade não manda as pessoas pensarem seriamente na vida? Porque elas não têm a perspectiva maior sobre o que é a vida, sobre quem é Deus e sobre quem é o homem. Segundo Paulo, a paz cristã funciona de você considerar a realidade, de você avaliar a realidade. Ele mesmo usou esse verbo que eu falei, logizomai, dizendo assim: considero, que é o mesmo verbo, considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Ele usa esse verbo da contabilidade. Considero, ou seja, penso, reflito, medito que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Se você pensa só nessa vida,
é uma vida miserável. Se você põe os teus sofrimentos na perspectiva somente desta vida, é uma vida muito miserável. Mas quando você põe em consideração, você compara isso com a glória que está por vir, com o céu, com novos céus e nova terra, com o dia em que Jesus Cristo ressuscitará os nossos corpos, enxugará toda lágrima, o dia em que não haverá pecado no nosso meio, o dia em que poderemos nos assentar. Imagine aquela mesa grande que tivemos lá no acampamento rústico, todo mundo comendo naquela mesa de madeira. Imagine você comendo com Jesus, você desfrutando da presença real, olhando face a face a Jesus Cristo, sem dor, sem pranto, sem pecado. O céu deveria dominar a sua mente, a eternidade deveria dominar a sua mente, para que você pudesse colocar a sua própria vida numa perspectiva correta. Pense bem, pense bem. Jesus é mesmo o Filho de Deus? Ele veio mesmo ao mundo, morreu por você, ressuscitou e está agora no céu, à destra de Deus. Jesus aguentou o sofrimento infinito por você, para um dia levá-lo para a glória. Se for realmente assim, esse é todo o consolo de que nós precisamos. Quando você pensa seriamente naquilo que Cristo conquistou para você, os problemas desta vida se tornam muito pequenos. Ou Jesus está no trono, governando todas as coisas a nosso favor, ou essa vida não tem sentido nenhum. Ou Jesus, de fato, está governando todas as coisas e Ele está, ou as coisas deste mundo não fazem sentido nenhum. Então, se você talvez está muito ansioso, talvez você esteja sem paz no seu coração, e você é cristão, talvez seja porque você não está gastando tempo em pensar nessas coisas, em analisar, em considerar essas verdades fundamentais. Existe então uma paz que ela é uma paz tola, digamos assim. Ela não é fruto do raciocínio, da inteligência, que é aquela paz que você só quer esquecer a realidade. E muitos caem nessa armadilha e vão para os bares beber, vão para fazer qualquer outra coisa, até no nosso meio assistir filmes, ficar assistindo filmes, vendo a vida passar, porque como uma fuga da realidade. Mas a paz inteligente que Paulo nos ordena é aquele tipo de paz que vem de pensar corretamente. E aqui eu me lembro, o autor aqui se lembra de um dos sermãos de um jovem de 18 anos, que era Jonathan Edwards, com 18 anos de idade, um brilhante teólogo. Ele falou sobre a felicidade cristã, a felicidade do cristão mesmo em meio às más notícias, mesmo em meio às circunstâncias ruins. E ele tinha três argumentos, 3 pontos nesse sermão. Primeiro, as coisas ruins concorrerão para o nosso bem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, as coisas ruins concorrem para o nosso bem. Essa é uma verdade, pense nela. Segundo, as coisas boas, adoção na família de Deus, justificação aos olhos do Senhor, união com o Senhor, essas coisas jamais lhe serão tiradas. As coisas ruins contribuem para o seu bem, as coisas boas que Deus te deu jamais lhe serão tiradas, e as coisas melhores ainda estão por vir. Ainda estão por vir. Este era o sermão de Jonathan Edwards, baseado nesses 3 pontos. As coisas boas concorrem para o nosso bem, as coisas ruins concorrem para o nosso bem, as coisas boas jamais nos serão tiradas, e as coisas melhores ainda estão por vir. Quais coisas melhores ele está falando?
a vida no céu, os novos céus e a nova terra, a ressurreição, nós estarmos com Cristo. Isso é o que nos aguarda. As coisas melhores ainda estão por vir. Nós estávamos, eu e minha esposa ontem, tomando garapa, estávamos conversando um pouco com 2 conhecidos nossos, e eu recebi a triste notícia esta semana, que o médico disse para minha mãe: você tem de 6 a 2 anos de vida, por causa de um câncer muito agressivo no cérebro. É como se fosse uma trepadeira tomando conta do cérebro, e em 1 mês e meio ele avançou muito. Então o médico praticamente desenganou, né, minha mãe, e deu essa previsão: estatisticamente você tem no máximo 2 anos de vida. E aí essa notícia nos abalou bastante. Essa semana foi quinta-feira, e a gente está pensando bastante sobre a morte. E eu falei para esse conhecido: sabe, nesses dias eu estou pensando bastante sobre a morte. Aí ele falou: eu percebi mesmo que você está mais triste e tal. Eu falei: de fato, não é bem uma tristeza, você está pensando, puxa, se eu tivesse 2 anos de vida, como é que eu viveria essa minha vida? A minha mãe, lá em Bela Vista, ela, se o médico deu 2 anos de vida, é claro que Deus pode fazer um milagre, Deus pode também estender esse período. Deus é quem tem o controle da vida da minha mãe. Mas e se Deus realmente levar ela entre 6 meses e 2 anos? O que eu falo para ela agora? Eu vou falar sobre as coisas dessa vida? Vai para a praia, aproveite, relaxe, veja o pôr do sol? Não, eu vou falar sobre a eternidade. Eu vou falar sobre o relacionamento dela com Deus, como ela está diante de Deus, se ela está preparada para morrer. E a nossa oração é para que ela morra bem, para que ela ponha em perspectiva. O que vai dar consolo para minha mãe não é dizer para ela ir para a praia, a gente juntar dinheiro para ela ir relaxar na praia. Isso não vai resolver em nada o problema dela. Mas o que vai trazer consolo à alma dela é dizer que se ela se arrepender dos seus pecados e ela entregar de fato a sua vida nas mãos de Cristo, Cristo a tomará nas suas mãos, e ninguém e nada as arrebatará da mão de Deus, e ela poderá viver a eternidade. O que são 2 anos de vida aqui comparados com a eternidade com Cristo? É esta mensagem que eu vou fazer questão de falar e repetir a minha mãe enquanto ela tem consciência, que ela está um pouco, a mente já está falhando bastante, mas esta é a mensagem, este é o consolo. E aí nós saímos tristes ontem lá da Garaparia, e eu falei para Cris, a gente falou a primeira parte, que essa vida é vã, essa vida não tem sentido, as coisas, os prazeres do mundo não nos satisfazem, mas a gente esqueceu de falar para aqueles 2 lá que não são cristãos, que há uma vida, uma eternidade a se passar com Cristo. Nós ficamos preocupados e ficamos tristes, e é normal ficar triste depois de uma notícia dessa, mas se você apenas se afunda na tristeza e não sai dessa tristeza pensando: ei, eu tenho a eternidade com Cristo, eu posso contemplar esse quadro maior da vida, e isso me põe de pé, isso me dá esperança. E hoje nós vamos voltar lá à tarde, ela não sabe, mas nós vamos, amor, e vamos dizer para aquele senhor e aquela senhora: olha, ontem eu estava triste sim, mas eu não falei a segunda parte dessa história toda, que nós temos esperança de que um dia estaremos com Cristo, e a eternidade é muito maior do que essa vida de 70 ou 80 anos que temos nesta terra, e o que está nos aguardando, o porvir, é muito mais glorioso, é muito melhor do que esta vida vazia, do que os prazeres vazios que as pessoas correm e buscam nesta terra. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Veja, esse guardar, como alguém que guarda, que protege mesmo os pensamentos, ele diz que é em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, protegerá os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então todo esse esforço para obter paz verdadeira,
a perspectiva correta da vida e tal, ela só é possível na pessoa de Jesus Cristo. E nós lemos 2 Coríntios 5, 21, daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, Jesus foi tratado como pecador, ele recebeu o que nós merecíamos receber. Essa terrível perda de paz que afligiu Jesus, ela foi para que nós hoje tivéssemos a paz eterna. Deus meu, por que me abandonaste? Foi o grito de abandono de Jesus, após a exaustão física e psicológica completa porque ele passou, após o grande e terrível sofrimento, depois da tortura que ele recebeu no processo de crucificação, ele perdeu completamente a paz, para que hoje eu e você pudéssemos ter a paz que excede todo entendimento. Quando as coisas dão errado, um dos motivos de perdermos a paz é nós acharmos que nós estamos sendo castigados por Deus. Mas na verdade, quem foi castigado no seu lugar foi Jesus Cristo. Pense na cruz, pense no castigo que deveria vir para você, mas foi para Jesus. Todo o castigo recaiu sobre Jesus. Talvez você também ache que Deus não se importa com você, que Deus não se importa de verdade para você, mas pense na cruz. A Bíblia nos apresenta um Deus que diz: eu também perdi um filho, mas não involuntariamente, foi voluntariamente na cruz por você. Eu fiz isso para que você se tornasse parte da minha família. Portanto, lembra do hino? Fita teus olhos em Cristo, e o mundo vil sem valor terá, posto a luz do glorioso Senhor. Fita teus olhos em Cristo. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, ajuda-nos a pensar em Cristo, que sofreu no nosso lugar, que pagou a nossa dívida, a nossa conta, que perdeu a paz, para que nós pudéssemos ter a paz eterna. Ajuda-nos, Deus, a considerarmos a nossa vida na perspectiva correta, a olharmos a coisa na perspectiva correta. Dá-nos força para enfrentarmos todo sofrimento com a paz do Senhor. Nos abençoe com a tua paz, que excede todo entendimento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E o envio e bênção nós vamos cantar hoje. Nós vamos cantar. Muito obrigado pelas pessoas que... Eu sei que tem gente. Agradeço a Pamela, toda semana tem ligado para minha mãe. Obrigado, Pamela. Que Deus a recompense. Eu sei que muitos estão orando. Alguns a gente não abriu muito assim, né? Mas obrigado pelas pessoas que estão nos consolando de alguma forma. E Deus tem dado forças a mim e tem dado forças à minha mãe. Ontem, quando eu liguei para ela, ela disse: amanhã eu vou para a igreja. E ela está um pouco confusa em relação à própria salvação. A cabeça dela está confusa, mas ela disse: não, está nas mãos de Deus, né? Então isso me alegrou, porque ela está indo na única fonte que pode trazer consolo a ela, que é o próprio Deus. Ela não desmoronou, sabe? E eu creio que isso é fruto da oração dos irmãos, né? De ela ter estado sustentada por Deus nesse momento tão difícil. Então vamos cantar a bênção. Vamos nos pôr de pé. Só se Cristo nos dar a bênção, o poder e a graça para nós vivermos as nossas vidas, é que nós conseguimos viver vidas com sentido, com propósito e agradando ao Senhor. Então vamos cantar.
ouviremos ainda o pós-lúdio, e após ele o culto está encerrado.